Fala pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo mais um vídeo aqui da carteira de dividendos, uma atualização mensal onde a gente investiu em uma empresa muito importante que está muito descontada. Eu acredito que seja a melhor oportunidade que a gente tem hoje no mercado. Então acompanhem o vídeo aí para você descobrir qual empresa que é e se compensa você investir nela ou não, certo? Sem mais delongas, vamos direto para o vídeo aqui para não perder tempo. Bom, aqui na tela a gente já está com a nossa carteira de investimentos, certo? Então aqui a gente já está conseguindo acompanhar ela. A gente está aqui em setembro, a gente começou essa carteira em junho, todos os vídeos dela desde junho já estão aqui no canal, certo? Então vocês conseguem conferir aí para quem quer pegar desde o começo. A gente está investindo em torno de R$ 500 por mês, mais ou menos, nessa carteira. A gente faz duas carteiras aqui no canal, uma que é investimentos focada em rentabilidade de longo prazo, sem tanta pretensão de dividendos, e outra que é a carteira de aposentadoria, certo? Essa carteira de aposentadoria, a gente já foca nessa parte de dividendos, então empresas focadas em dividendos e principalmente aqui no Brasil. Tanto que vocês conseguem acompanhar aqui que 80% dela está no Brasil e 80% em ações do Brasil e 20% em fundos imobiliários também aqui. Então atualmente a gente não tem nenhum investimento dolarizado, certo? Isso pode até mudar no futuro. Inclusive quando eu estou gravando esse vídeo aqui o dólar está numa grande oportunidade. Comprei para outra carteira do canal, porém para essa aqui me mantenho apenas com investimentos nacionais, certo? Inclusive os dividendos aqui no Brasil continuam isentos, portanto continua a oportunidade de investir aqui focado nesse objetivo. Bom, a gente consegue ver aqui que a gente começou aí com R$ 500, R$ 1.000, R$ 1.500, agora a gente bateu R$ 2.014 aplicados, com um patrimônio de R$ 2.084, então a gente tem um ganho de capital aí em torno de R$ 70, certo? A gente está com uma rentabilidade de 7,7%. Então, está uma rentabilidade muito bacana. Óbvio que rentabilidade de curto prazo, de curtíssimo prazo, no caso aqui de 3 meses, não significa muita coisa quando a gente analisa o longo prazo, porém é um bom indicativo que, pelo menos no curto prazo, as decisões que foram tomadas em um bom momento. Quando a gente vê as ações que a gente está na carteira, a gente tem Banco do Brasil Seguridade, CEMIG, Sanepar, Vale e ISA. Então a gente tem tanto empresas no setor bancário, setor de seguros, que seria o Banco do Brasil Seguridade, apesar de também ser um banco, né, é Banco do Brasil, porém o banco ele é separado em divisão bancária e divisão de seguros, diferente, por exemplo, do Itaú e do Bradesco. O Bradesco, por exemplo, é um banco que tem uma divisão de seguros muito grande, tanto seguros patrimoniais como também seguro saúde. No entanto, ela é tudo acumulada, tudo consolidado em uma ação só, que no Banco do Brasil a gente consegue investir isso de forma distinta, certo? CEMIG e ISA são duas empresas de energia. A CEMIG tanto distribui quanto produz, já a ISA focada em distribuição de energia. Vale 3, empresa de mineração nacional, e Sanepar, empresa de saneamento do estado do Paraná. São todas empresas extremamente sólidas, né? A gente trabalha aqui com apenas empresas de qualidade, então não tem nada especulativo aqui, nem focado em rentabilidade, certo? Então, rentabilidade de curto prazo, eu digo, nada no sentido de tech ou algo do gênero, né? Que é tudo focado em distribuição de dividendos mesmo. Então, a gente consegue acompanhar aqui a rentabilidade, que felizmente está basicamente tudo rentável, certo? O Banco do Brasil, a gente comprou um preço médio de 20,80 e ele vem subindo nesse curto prazo. Acredito que nos próximos meses ele tende a cair, porém essa queda deve se acentuar mais próxima da distribuição, na verdade, do resultado do terceiro trimestre, certo? A gente teve um resultado bem ruim no segundo trimestre, fez a ação cair, não caiu tanto quanto deveria, então acredito que tem mais valor a desbloquear aqui. E é nosso atual número 1 da carteira. Então a gente vem comprando o Banco do Brasil porque está descontado. A gente sabe que quando ela se valorizar, aí a gente rebalanceia a carteira e aproveita dessa rentabilização. Afinal, não adianta comprar, por exemplo, quando estava R$ 30. Na verdade, R$ 30 já estava barato, né? Mas, considerando a queda que teve dos resultados, hoje em dia está um preço justo, mas espera-se que caia mais. Ela ocupa hoje 18% da carteira, então basicamente um quinto de todo o nosso investimento aqui gira em torno do Banco do Brasil, são R$ 2.000 investidos, com 370 aqui nessa empresa. Em segundo lugar, a gente tem o Banco do Brasil Seguridade, que não ocupava essa posição antes, então foi a nossa aplicação do mês, certo? A gente focou mais em Banco do Brasil Seguridade, já estava mais ou menos na posição aqui 5 ou 6 da carteira, porque a gente começou a investir nela em agosto, agora em setembro a gente aumentou essa posição, depois eu vou mostrar detalhado quanto que a gente investiu em cada parte. E isso é um motivo muito justificável.
Atualmente o Banco do Brasil Seguridade ele sofreu com a queda do banco, certo? Do banco principal, porém ela não perdeu nada de fundamento. Então foi uma queda injustificável, basicamente. Ela não foi impactada por nada do que aconteceu no Banco do Brasil principal, porém o pessoal bateu na ação dela, na cotação, da mesma forma que bateu na ação principal, gerando para a gente uma divergência entre valor e custo que é muito atrativo para quem quer investir, além de que é uma empresa que tem histórico aí de pagar muito dividendo e com perspectivas de continuar pagando. Terceiro lugar, a CEMIG, onde a gente também fez os investimentos um pouco mais acentuados que as outras empresas. Então, a CEMIG atualmente está ocupando a terceira posição, quase a mesma quantidade em pontos percentuais de ocupação da carteira que o Banco do Brasil Seguridade. Acredito que seja uma empresa muito descontada. Das elétricas, acredito que seja a mais descontada. Afinal, é uma empresa com pouca alavancagem, alta geração de caixa, com boa perspectiva futura, tudo bem controlado. Então, é uma empresa muito boa. Quarto lugar, Sanepar, também está em uma excelente posição, a gente vem investindo nela. Vale também está numa boa posição, atualmente a gente está num ciclo de baixa das commodities, então acaba que a cotação dela sofre um pouco com isso, ela está sofrendo uma pressão da Rio Tinto, que é uma competidora australiana dela, porém quando a commodity voltar a subir e também o mercado chinês de importação voltar a ascender, que isso deve acontecer nos próximos anos, afinal tudo isso é cíclico, ela vai voltar à cotação que ela esteve no passado, onde ela chegou a bater R$ 120 com uma distribuição absurda de dividendos, chegando a bater R$ 15 de distribuição por cota, certo? Então, ela distribuindo R$ 15 novamente, por exemplo, é como se a gente recebesse 25% do valor que a gente pagou só em dividendos em um ano. Então, é um investimento muito bom para o longo prazo, afinal também é uma das empresas, junto com o Banco do Brasil, mais antigas que a gente tem aqui no país e desde então ela é muito sólida. Em sexto lugar, tem a ISA, é uma empresa que paga muito dividendo, tem uma boa margem de lucro, ela tem um asterisco aí que a gente tem que pontuar, que é a questão da alavancagem financeira dela. Então, ela tem uma alavancagem um pouco mais acentuada que as outras empresas, muito por conta do nicho dela, que é um nicho de distribuição de energia, que acaba sendo pressionado por algumas questões externas, principalmente a pressão de ter que distribuir dividendo. Então ela acaba emitindo debêntures, que seriam como se fosse a renda fixa, a alavancagem financeira que uma empresa pode fazer para distribuir. Só que com o aumento da Selic, que a gente está num ciclo hoje de alta, agora tende a se estabilizar e cair, ela acabou ficando pressionada pelas próprias dívidas que ela tem. Porém, a operação em si é sadia e deve continuar muito bem nos próximos anos. Portanto, é uma oportunidade. Também está descontada devido ao momento que ela está passando. Então, a ISA, assim como o Banco do Brasil, estão em cenários um pouco delicados hoje, porém com perspectivas de recuperação nos próximos anos. Portanto, a gente investe. Tem que comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. Já olhando aqui no nosso setor de fundos imobiliários, a gente tem o HGLG ocupando a primeira posição, que é um fundo logístico. Acredito que seja o melhor fundo logístico que a gente tem no Brasil, pelo menos um dos mais bem conceituados, junto com alguns outros bons, por exemplo, o VILG, o XPLG e o BTLG também são muito bons. Pretendo adicionar um deles na carteira, porém mais para frente. Em terceiro lugar, a gente tem o HFOF, MXRF e GARI11. Sendo esses três FIIs, o HFOF, MXRF e o GARI, a gente aumentou a nossa posição. Então, agora vamos dar uma olhada aqui em como foram a nossa distribuição de dividendos nesse último mês. Bom, a gente vê aqui que nossos primeiros dividendos caíram no mês passado, em agosto, onde a gente recebeu R$ 2,58 apenas. Esse mês a gente recebeu R$ 5,80, então a gente dobrou, nossos dividendos. Ainda é muito pouco, porém eu acredito que para o mês que vem, então referente a outubro, a gente deve aumentar esses dividendos para casa de R$ 10. R$ 10 é um número muito bacana. R$ 5,80, por exemplo, já tem um marco interessante. Com R$ 5,80 a gente consegue comprar uma cota do fundo HFOF. Já com R$ 10 a gente consegue comprar, por exemplo, quase compra uma CEMIG, compra um MXRF, compra um GARI11, compra um HFOF, compra uma Sanepar. Então a gente já começa a receber um dividendo que nos proporciona a oportunidade de comprar uma cota de outros investimentos que a gente tem aqui dentro. Começa a gerar o comecinho da bola de neve. Então é muito feliz esse mês de setembro, a gente já tem um dividendo assim que dá para comprar alguma coisinha, mês que vem vai ser mais legal e assim vai indo gradativamente, certo? Quando a gente analisa a rentabilidade,
A gente vê aqui que a carteira está dando um pau no IPCA, que é a inflação, no CDI. Se a gente colocar o Ibov aqui, também está rendendo mais que tudo. Enfim, não dá para se vangloriar por essa rentabilidade agora, porque é muito pouco tempo. A questão seria no longo prazo a gente ver se ela se prova, acredito que vai se provar, mas não tem como cravar isso hoje. Essa rentabilidade aqui é muito curta ainda para a gente determinar isso. Bom, quando a gente analisa aqui os lançamentos, só para mostrar para vocês os investimentos individualmente, a gente tem aqui a compra de 3 cotas do Banco do Brasil, 3 cotas do Banco do Brasil Seguridade, 5 de HFOF, 3 de MXRF, 3 de Gari, 2 de Banco do Brasil, 7 de Sanepar, 9 de Semig, Vale 1 e ISA 2. Então a gente vê que aqui os investimentos geraram em torno de R$50, com exceção para Semig e Banco do Brasil Seguridade, que eu foquei mais nos investimentos e coloquei R$100 em cada uma delas. Vou dar uma passada rápida aqui nos fundamentos do Banco do Brasil Seguridade, por que ele é uma grande oportunidade hoje. A gente vê aqui que a gente está com um PL de 7,20, certo? É um PL que aparenta ser um pouco esticado, principalmente comparando com outros PLs que a gente tem mais baixo, mas a gente precisa comparar tanto o PL quanto o preço-valor patrimonial com o histórico da própria empresa. A gente tem um dividend yield de 13%, que eu acho que é o ponto mais interessante dessa empresa. Ela bateu um pico de cotação de R$43 e desde então ela caiu em torno de 25%, caindo para 32%. Tende ainda a cair mais se o Banco do Brasil continuar caindo. Quando a gente pega aqui o PL histórico dela, a gente vê que claramente ela está negociando a metade do PL, por exemplo, que ela estava negociando em 2018, 17, 16 e 2020. Então, quando a gente compara com a média histórica dela, ela está abaixo. E existe, né, um conceito econômico, financeiro, matemático da regressão à média. Então, esse PL deve retornar para 11, 12 no médio e longo prazo, certo? Então, por enquanto, é uma oportunidade. É como se a gente estivesse comprando com uns 30%, 40% de desconto dos valores históricos dela. Quando a gente pega o preço-valor patrimonial, a gente está com um desconto também de 25%, então a média histórica dela de preço-valor patrimonial é 8%, e ela hoje está negociando a 6%, o preço-valor patrimonial. O payout dela, a gente vê que está um pouco esticado, 95%, isso acaba gerando dá uma inflacionada nos dividendos da empresa, mas ok. O ROI também, 85%, então a gente vê que é uma empresa que cresce, é como se ela crescesse o valor interno dela, baseado no investimento, uma média de 70% ao ano, sendo 85% no último ano. Então é um valor bizarro, é o disparado da carteira, das ações que eu acompanho na bolsa, é a disparada que tem o maior ROI. Deve ser um ROI semelhante, por exemplo, ao da VEG. Aqui a gente vê que ela preenche 9 dos 10 critérios de qualidade. Quando a gente pega aqui os dividendos pagos, a gente vê aqui que ela vem crescendo essa distribuição de dividendos. Desde 2021 distribuiu R$1, 2, 13,5, 2,5 e 4,20 agora em 2025, sendo que ela ainda pode vir a distribuir mais uma sessão de dividendos. Acho que não vai acontecer, porém pode vir. A gente pode comparar aqui com as outros pares dela, eu acredito que ela seja melhor, certo? Baseado em todas as análises. Então, para mim, hoje em dia, ela é um investimento óbvio. A gente vê aqui que o lucro dela vem subindo, porém a cotação vem caindo e isso não faz sentido. Isso é uma divergência de valor e custo de mercado. Portanto, uma oportunidade para a gente investir. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Fiz a atualização aqui dos investimentos de setembro. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês estão investindo e se inscreve no canal aí para fortalecer. Certo, pessoal? Pela sua atenção aqui, meu muito obrigado. Valeu!